também vai falar disso, mestre. Para definir o que cada um faz em determinado local. Então, são títulos ou são funções? São funções. Tá? O nosso grande problema é quando a gente inverte isso e trata como título, né? Que é o que a grande maioria das igrejas hoje fazem, né? É tratar como título. Então, quando a gente fala, a gente esboçou um pouquinho na semana passada, falando sobre a questão dos apóstolos, né? Pergunta, existem apóstolos hoje? Existem apóstolos hoje. Existem apóstolos hoje. Oi? É o Ronaldo Lidório que o André citou. Isso. Mas existem apóstolos hoje? Existem. Só não é como tem sido propagado e colocado aos quatro cantos da terra, aqui no Brasil principalmente. Tá? Esse modelo apostólico, tá? A Bíblia não dá sustentabilidade para ele. Nós vimos isso semana passada, até o próprio vídeo do pastor Augusto falou sobre isso. Tá? E o que a gente entende, então, quem seria o apóstolo hoje? Numa palavra só, simplifica. Quem é o apóstolo? Qual é a função do apóstolo? Distribuir a unção apostólica, o que mais? Mentira. Unção apostólica não. Estou só provocando vocês, gente. O que faz um apóstolo hoje? Se existem apóstolos, qual é a função dele hoje? Hã? Misericórdia. A função dele é uma função missionária. Função missionária. Então os apóstolos hoje, eles são missionários. São pessoas que saem da sua cultura, adentram uma outra cultura, pregam o evangelho lá, levantam uma igreja, discipula pessoas, levantam uma liderança, deixou essa igreja estabelecida, ele sai de lá e vai para outro lugar. Aí vai fazer a mesma coisa lá. Esse é o apóstolo hoje. É o apóstolo bíblico. Tá? A função apostólica bíblica é essa daqui. Tá? De uma pessoa que sai da sua cultura, vai para outra cultura, prega o evangelho lá, levanta uma igreja, levanta pessoas, discipula, ensina essas pessoas, levanta um pastor, levanta uma liderança lá. Assim que essa liderança está estabelecida, ele sai e vai para outro ambiente. Lembra do apóstolo Paulo? Não era isso que ele fazia? Em Éfeso, por exemplo, ele ficou 3 anos lá. Pregou, levantou a igreja, estabeleceu a liderança, ensinou todo mundo, inclusive ele gostava de falar para chuchu, né? Estava pregando um dia lá que demorou tanto que o irmão até caiu da galeria lá, o negócio lá, tá? A metade estava boa e o cara deu aquela, resolveu ir para o céu na hora, né? Deu para entender como é que funciona o apóstolo? É nesse critério, tá? Então esse apóstolo que temos hoje, eu ia fazer um neologismo aqui da palavra, mas não vai dar certo. De púlpito, tá? Ou pulpítico, essa palavra que eu ia colocar aqui, não existe. Tá? O apóstolo que fica na igreja só pregando e fazendo campanhas, fazendo coisas, esquece isso. Não é bíblico. Não é bíblico, isso não é apóstolo. O apóstolo bíblico é aquele missionário. Nós explicamos semana passada, inclusive, que esse vídeo deve ter dado uma olhadinha aí. Aquela questão lembra aquele que trouxe do navio, do cara que traz do tesouro que ele leva, que ele é responsável, que ele entrega, tá? E ele dá a vida para aquela mensagem que ele leva. Tá? Então aí o romano adota esse título, né, para os carteiros, por exemplo. Então a pessoa que levava uma mensagem, ele era um apóstolo. Então quando Jesus traz a ideia que ele chama os seus discípulos de apóstolos, eles tinham isso em mente. Nós somos responsáveis por levar uma mensagem. Entendeu? Temos que entregar uma mensagem, que não é qualquer mensagem. Tá? É aquelas boas novas do reino, que a gente já aprendeu que são essas boas novas, Jesus Cristo morreu e tal. Deu para compreender? Então, o evangelho é simples, a gente que complica as coisas. Tudo bem? Beleza? Tá, agora vamos falar da segunda coisa aqui, que são os profetas. Tá? Os profetas. O profeta é a pessoa que recebe a mensagem diretamente de Deus. Página 117. Todo mundo encontrou aí na revista? E a transmite ao povo. Esse anúncio pode ser uma revelação, uma admoestação ou uma predição. E aí vamos à mesma pergunta, só trocando o sujeito da frase. Existem profetas hoje?
Ô, diácono, passa. Existe ou não? Assim não dá pra saber se a resposta está certa ou errada. Existe ou não? Existe. Existe o ministério profético hoje? Complicando mais a pergunta. É mistério. Existe o ministério profético hoje? Existe ou não? Não digo dom de profecia. Eu digo ministério profético. Você está respondendo ou está com medo? Ele está assim, ó. Vamos estar vendo isso? Primeiro, vamos discernir, vamos dividir um pouquinho aí a ideia de profeta. Tá? A ideia de profeta. Vamos lá, Lucas 16:16. Os profetas do Novo Testamento é diferente dos profetas do Antigo Testamento. Tá? Vamos lá? Todos acharam? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Alguém tem alguma outra tradução aí, não? Posso ler aqui? Pode ler, por favor. NVT. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Isso. Então vamos entender o seguinte: de quem está falando aqui esse texto? A lei e os profetas. De pessoas? Da Antiga Aliança? Do Antigo Testamento. Nós vamos estar vendo outros textos que falam sobre isso. Tá? Não são de pessoas, que dos profetas em si. Porque ele faz referência à lei também. A lei é a Torá, escrita por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, lembram? Tá? Então ele vai dizer, a lei e os profetas duraram até João. Aí, a partir de João, que na verdade seria a partir de Cristo, por que ele cita João? Porque João é o último profeta nos moldes daqueles profetas do Antigo Testamento. Tá? João é que vem naquele modelo dos profetas do Antigo Testamento. Tá? Que recebiam uma mensagem diretamente de Deus e anunciavam ao povo como uma predição. Tá? Então João ele vem nesses moldes. Comparou ele com Elias, né, com os profetas do Antigo Testamento. Então você imagina um povo que passa aproximadamente 400 anos, tá, sem uma mensagem, sem uma fala de Deus, sem uma pregação, sem nada. Tá? Qual foi o último profeta do Antigo Testamento? Não precisa brigar não, um de cada vez. Qual foi o último? Isaías? Quem foi, André? O último profeta do Antigo Testamento? No livro, Malaquias, né? Malaquias. Malaquias foi o último profeta. Então depois de Malaquias, houve um hiato. Entende a palavra hiato? Um espaço de tempo. Tá? De aproximadamente 400 anos. Quem é crente aqui há mais de 20 anos? Só eu? O André também. O André é de 99. Quem mais? Sabe aquela Bíblia João Ferreira de Almeida? Aquela antiguinha que tinha umas palavras, né, concupiscência, jactância, né, que tinha umas palavras que a gente não entendia muito bem e só aceitava porque está na Bíblia, né? Amém, está lá, eu creio, certo? As Bíblias antigas, elas traziam entre o Novo e o Antigo Testamento, elas traziam umas páginas em branco. Quem lembra disso? Alguém lembra? Tá? Elas traziam 4 páginas em branco. Tá? Que as novas versões aboliram isso, que o povo acabou sabendo, descobrindo um segredinho e acabou não tendo mais sentido de estar lá. Tá? Mas tinham 4 páginas em branco. Cada uma dessas páginas equivaleria a 100 anos, vamos dizer assim. Então foi 400 anos de silêncio que Deus teve sem falar com o povo. Sem uma mensagem, sem uma visão, sem nada. Tá? E aí, historicamente falando, historicamente falando, seria aquele período interbíblico ali do Império Grego, né, e tal, aquela coisa ali romano, quando eles assumem. De repente, e esse de repente entenda aí, depois de 400 anos, aparece um camarada, tá, comendo grilo, com roupa vestido com pele de camelo,
tá? Comendo grilo com mel, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Quem quiser sentir o sabor, vai pra China, isso lá é, assim, é igual o petisco com o pão toma aqui, tá? Enquanto você come lá um camarãozinho, eles comem lá o grilo com não sei o quê, tá? O João pregando no deserto, tá? Nesses moldes. Então, só que o João, o ministério dele vem naquele modelo antigo, mas ele vem anunciando uma nova aliança. Ele vem falando de Jesus e anunciando que o Messias viria. Certo? Então a mensagem dele é nos modos antigos, ou seja, arrependam-se. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se, raça de víbora. Pensa um camarada sair pregando desse jeito. Tá? E então, quando a Bíblia que faz referência a isso, está fazendo referência ao quê? Está dizendo, olha, essa antiga aliança, a lei e os profetas, o antigo concerto, valeu até João. Deu para entender agora? Que veio nesses moldes. Jesus, depois que João Batista morre e perde a cabeça literalmente, né? Quando João Batista morre perdendo a cabeça, porque o Herodes mata ele, Jesus inaugura uma nova aliança. Tá? É uma nova fase agora da salvação proposta por Deus. Tá claro aqui para vocês? Alguma dúvida? Não? Beleza? Tá dando para acompanhar? Bruno, tá acompanhando aí? Amém. Beleza? Tá? E aí o que acontece? Jesus inaugura essa nova aliança. Tá? E ao inaugurar essa nova aliança, esse ministério profético é válido? É isso que eu estou perguntando. O ministério profético é válido ainda? Vamos lá. Efésios 4:11. Eu só estou perguntando, tá? Não afirmei nada ainda. Alguém achou? Pode ler, por favor? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, percebe que o profeta está aí? Então, esse profeta aqui é ministério? É só dom de profecia? O que você acha? Aula de teologia para pensar, então tem que pensar um pouco. Quando você vai matutando a ideia aí, vamos procurar outras referências que falam também sobre a questão desses profetas e que juntam a Bíblia toda. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta. Está escrito aí, acharam o texto? Isaías 4, 16 e 17 agora. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Está fazendo referência ao que? Ao profeta mesmo? Ou é o Antigo Testamento? Ele lê o livro do profeta, certo? E aí Jesus, inclusive, ele vai aplicar, irmão. Se você pensa que Jesus era aquele espírito assim de lulinha, paz e amor, não era não. Não era não. Então você imagina Jesus chegando na sinagoga, todo mundo... Porque assim, a sinagoga, ela serviria mais ou menos como uma espécie de escola dominical. Tá? A escola dominical, o povo podia aprender a palavra. Então chegava lá, de repente, um rabino, alguém, um mestre da lei que leria. Não era qualquer pessoa assim... Sabe os cultos que a gente faz muitas vezes? Irmão, vem cá, o irmão ali, traz uma palavra de saudação pra gente aqui. Não era assim que funcionava não. Tá? Então trazia um irmão lá, um cara doido, conhecedor da palavra, que ia explanar. Pensa Jesus chegando, abrindo o texto do profeta Isaías, tá? Isaías 4, 16 e 17, né? Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar. E assim foi lendo. Olha o versículo 20. E encerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam olhando para ele. E começou a dizer-lhe. O que ele disse aí?
Meu irmão, pensa um judeu ouvindo isso. Pensa um judeu ouvindo uma palavra dessa. Até Jesus ler a palavra, beleza. Porque ele estava lendo a palavra, agora vai vir a pregação. Aí Jesus chega e fala assim, então, essa palavra aqui está falando de mim. Simples assim. Está falando de mim essa palavra. Tá, então não era aquela coisa assim, né, simples. Para um judeu ouvir isso, era complicado. Tá? Era muito complicado. Mas voltando ao que a gente estava falando aqui, outros textos que a gente vai estar olhando agora, Atos capítulo... Deixa eu pegar aqui minha referência. Atos capítulo 13. 15 não, 13 e 15. Todos acharam? E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Está fazendo referência ao que aí? A pessoas ou a palavra de Deus? Leia de novo aí. E depois da lição da lei e dos profetas, está fazendo referência ao que? A palavra ou as pessoas? Ou aos profetas em si? Ao ministério profético? Pessoal? Não. A palavra. Por quê? A Septuaginta, ou o texto bíblico, ou o Antigo Testamento, para o judeu, tá? Diferente da nossa divisão, né? A gente faz aquela divisão de profetas maiores, profetas menores, salmos, cânticos, históricos e tal, eles não têm essa divisão. Eles dividem em 3 partes, que é a lei, que é a Torá, os escritos, tá? E os salmos. Então dividido em 3 partes. Tá? Quer entender isso melhor? Lucas 24. Poxa, virar teologia tem que estar lendo Bíblia, né, irmão? Misericórdia. 24, 44. Acharam aí? Alguém pode ler? Em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estavam entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está fazendo referência ao que aí? Lembra que eu citei as 3 partes do Antigo Testamento? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus mesmo dizendo: a lei, o Antigo Testamento, a Torá, os escritos ou os profetas e os salmos. Então ele está fazendo referência ao que? Ao Antigo Testamento. A Bíblia do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. Tudo bem? Está dando para acompanhar? Agora vamos lá para Atos 24, 14. Aqui é o Paulo se defendendo, né? Mais alguém pode ler, por favor? Não precisa brigar não, um de cada vez. 24, 14. Posso ler então? Confesso-te conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Isso. Alguém tem outra versão? Se não tem problema. Só para a gente poder ver como elas vão se complementando. Tá? Então está fazendo referência ao que aqui? A uma pessoa, ao ministério profético do Antigo Testamento? Não. Está fazendo referência ao que? Ao Antigo Testamento como um todo. Então a Bíblia vai chamar, tá, o Antigo Testamento também de profetas. Tá? Mateus agora, última referência. Mateus 26, 56.
Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos... Está falando de quem? Do Antigo Testamento. Está dando para compreender? Tá, então quando fala de ministério profético, a Bíblia também vai citar profetas, mas não fazendo referência a pessoas em si, mas as escrituras, a palavra de Deus. Tá? Tá claro isso? Tá? E a última agora que eu queria citar para vocês é Romanos capítulo 3, 21. Eu vou Romanos aqui. 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho do quê? Da lei. Percebe aí? Então quando a Bíblia cita essa questão aqui, sempre que ela faz referência a profetas e lei, está fazendo referência ao quê? Não ao ministério profético, mas ao Antigo Testamento, que é o que o judeu tinha. Quando Jesus pregava, irmão, tem que entender isso. Quando Jesus pregava, quando Paulo pregava, quando Mateus, quando Pedro, tá? Quando os escritores do Novo Testamento pregavam, eles não usavam Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles usavam o quê? O Antigo Testamento. Tá? Quer entender isso melhor? Atos. Vou pegar aqui e tentar achar a primeira referência para não falar bobagem. Atos. Aqui. 11. Deixa eu ver se é 11 mesmo. Não, não é 11 não. É... Deixa eu ver aqui. O André, me ajuda a referência que fala da igreja de os bereanos lá. Igreja de Bereia. 17. 17, né? 17. 7 e 10? Isso, isso mesmo. 10, 11. Exato. Atos 17, 10, 11. Todo mundo achou? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Atos 17, 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à cidade de Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Lembra da sinagoga, que era o lugar de ensino da palavra? Tranquilo? Olha o versículo 11. Ora, estes, falando de quem? Dos bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Ou seja, foram mais inteligentes, foram mais espertos, foram mais, vou usar um termo bem simples, espirituais, tá? Do que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. E aí vem a diferença, irmãos, da igreja de Bereia para muitas igrejas que nós temos hoje aqui. Tá? Olha o restante do versículo que diz aí. Alguém pode ler, por favor? Só o finalzinho. Por quê? Isso. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Olha aí, tá vendo? O que o bereano fazia? O Paulo chega e começa a falar de Jesus lá. Ô irmão Paulo, onde é que está isso aí na palavra? Onde é que está na escritura esse negócio? E que escritura que eles iam? Para a lei, para os escritos e para os salmos. Eles iam para o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito ainda. Estava sendo composto. Entende? Então Paulo pregou, falou que Jesus era o Messias. Onde está isso aqui na palavra, irmão? Aí eles iam lá. Tá. Deixa eu ver aqui. O livro de... tá, deixa eu ver aqui, só um minuto. E foram examinar. Se as nossas igrejas fizessem isso hoje, muitas igrejas não existiriam. Muitos lugares não existiriam. Então, porque se você for pegar e for examinar mesmo, muita coisa ali não é bíblica. E eu não estou nem citando igreja, pensa no que você quiser aí. Tá? Tudo bem? Tá dando para entender isso, irmãos? Então existe esse profeta, que a Bíblia cita aqui. Aí existe aquele profeta que você já sabe, que é esse como Ezequiel, como Isaías, né, como Jonas, como uma série deles,
que recebia uma mensagem de Deus e levava essa mensagem como ministério, o que não quer dizer que esses profetas do Antigo Testamento entendiam o que eles profetizavam, tá? Quando Isaías, ele fala do Messias, por exemplo, lá no capítulo 63, o servo sofredor, ele jamais passou pela cabeça dele que o Messias seria crucificado, por exemplo. Nenhum deles entendia isso. Tinha essa compreensão. Simplesmente eram transmissores da palavra. Como é que eles começavam as mensagens? Assim diz o Senhor, ponto. Não é palavra minha. Então, o profeta, como a gente compreende, ele é um transmissor de mensagem, que não é dele. É uma mensagem que não é dele. Ele traz uma mensagem. Ele não é o autor da mensagem, ele não é... Inclusive, quando você ministra, quando você prega, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? A mensagem é sua? Não. Você leva a mensagem de alguém. Então, o profeta é essa pessoa, que entrega a mensagem que não é dele. Tá? É aquele responsável simplesmente em levar a mensagem. Ponto, acabou. A mensagem que é de Deus. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá? Vamos lá. Voltando para Atos e para o nosso texto aqui também, vamos lá, para a revista, para eu não me perder aqui. Então vamos lá, eu parei aqui, predição, certo? Muitos profetas existiram na história de Israel. Sua presença é constante no Velho Testamento, apontando o caminho para o povo de Deus. Então o profeta é aquele que vai direcionar o povo. Tá? É aquele que vai, porque a profecia ela é o quê? A profecia é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é Deus prevendo algo para o povo, o que o povo poderia estar fazendo, o povo poderia estar prestes a fazer. Olha, toma cuidado com isso, não faça isso, eu vejo que está acontecendo isso aqui, olha, vai acontecer isso com o povo. Tá? A gente percebe isso no Antigo Testamento, sempre os profetas trazendo essas mensagens ou de urgência ou de predição. Olha, cuidado porque está para acontecer isso. Tá? Sua importância era grande, pois como afirmou Salomão, sem profecia, o povo se corrompe. Tá? E aí a profecia aqui, vamos entender como palavra de Deus. Onde não tem palavra de Deus, o povo se corrompe mesmo. Onde não, porque a palavra de Deus é o quê? É o direcionamento. É aquilo que vai conduzir o povo. Não tendo palavra de Deus sendo anunciada, cada um vai andar. Lembra do livro de Juízes? Né? Qual é o último versículo de Juízes? Alguém lembra? Vamos lá? Juízes. O último versículo lá do Antigo Testamento. Do livro, aliás, do livro. A nova tradição, linguagem de amanhã, fala que eles faziam o que dava na telha. Isso aí. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. E por rei aqui você entenda direção. Tá? Não tinha direção. E aí o texto vai continuar. Porém, cada um fazia, como diz o nosso querido teólogo André, o que dava na telha. Por isso que o povo vivia pecando. E aí Deus tinha que levantar, lembra do juiz? Deus ia lá e enchia o camarada lá com um pouco de poder, de unção do Espírito Santo. O cara ia, libertava o povo, julgava por 40 anos, o cabra morria, o povo ia, pecava de novo e fazia aquela coisa toda. Tá? Levanta, derruba, levanta, derruba, levanta, derruba. Tá? Então não tendo como, aí o texto aqui fala, não havendo palavra de Deus, não havendo direção, tá? O povo se corrompe. Se uma casa não tem direção, querida, a família vai para o limbo. Se uma igreja não tem direção, ela vai cair. Aí entra tudo quanto é tipo de coisa dentro. Tá? Vamos lá então, voltando para a revista. No Novo Testamento, Deus continuou levantando profetas. O primeiro foi João Batista, que veio no estilo dos profetas antigos. Falamos isso agora há pouquinho, lembra disso? Ele veio no modelo antigo, lá, inclusive com os trajes, né? Tá? Então quem olhava lembrava dos profetas do Antigo Testamento. Assemelhando-se, sobretudo, a Elias. Tá? Lucas 1,76 vai falar um pouquinho sobre isso aí. Seu papel foi preparar o caminho para o profeta maior, Jesus, que por sua vez levantou outros profetas para orientar a igreja que surgia. No Novo Testamento existem menções a este ministério.
havendo muitos deles em Jerusalém, Antioquia, Corinto e outras cidades. E aí vamos entender isso agora. Atos capítulo 11. Está até na revista de vocês aí já a referência. Atos 11, 27. Atos 11, 27. E naqueles dias desceram. Não era dom de profecia? Hã? Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tá? Então a gente tem aí pessoas. Lembra que a gente leu Efésios 4:11? Lembra do ministério? Algumas pessoas que Deus dotava com dons, é claro, com dons, mas outras Deus levantou como ministério, com pessoas que saíam para pregar a palavra mesmo, que eram anunciadores da palavra de Deus. É óbvio que não mais nos moldes do Antigo Testamento, tudo bem? Não mais nos moldes do Antigo Testamento, mas que também tinham palavra de Deus, que tinham mensagens de Deus para poder ser levantado. Vamos lá, agora Atos capítulo 13. Vira a sua página aí, Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns, está vendo de novo? Profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Como é que o Espírito Santo disse? Numa visão? Num sonho? Numa profecia. Usou um desses camaradas aqui, que disse: ó, eu quero o Paulo e eu quero o Barnabé. Eu tenho uma obra com eles aí e vou fazer. Deu para compreender? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Atos 15, 32. Alguém pode ler? Enquanto eu tomar um golinho d'água. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Isso. Tá. Então eram pessoas que tinham o ministério profético, de anunciadores da palavra. Tá? Vamos se dizer que seriam mais ou menos pregadores hoje. Tá? Pessoas que pregam a palavra, que anunciam a palavra de Deus. Um profeta, ele é um anunciador, um pregador da palavra. Então, uma pessoa que prega a palavra, ele é um profeta de Deus. Tá? Porque, olha só, quando um pastor está pregando, quem é que está falando ali? É ele? É Deus usando ele. Certo? Então ele seria a boca de Deus, vamos entender assim? Né? Oi? Exato. Só que assim, seria na nossa linguagem de hoje, seria o alto-falante. Né? Aquilo que Deus falou lá, então para o povo poder ouvir, Deus usa a minha voz. Deus usa a sua voz, para que as pessoas ouçam. Tá? Então ele seria um pregador, vamos dizer assim. É que a gente tem, eu ia usar um termo aqui, não sei se você vai me corrigir. Mas seria um pregador itinerante. Só que quando a gente fala pregador itinerante, dá um medo, irmão. Oi? Itinerante é que prega de igreja em igreja. Tá? Porque assim, a gente tem uns camaradas que vão pregando de igreja em igreja, que vive da fé, sabe? E vive da fé da esposa, e vive da fé dos outros. Deu pra entender o trocadilho?
Tá? Então assim, não é esse profeta que eu estou falando. Tá? Estamos falando de pessoas que anunciam a palavra, que têm palavra de Deus, que dão exemplo, tá? Que dão testemunho de vida, tá? Que não levam, tipo assim, que não... E aí entra uma coisa importante, que a gente tem que lembrar. Lembra que eu falei no começo, como é que a gente via esses títulos que a Bíblia... que a gente trata como título, né? Essas coisas, como é que a gente respondeu? Que são funções, não são funções? Não é título em si, são funções. Pessoas que têm essas funções, irmãos, com todo respeito aqui, não é um menosprezo à função, entendam isso por favor, no espírito, não ligam para isso. Não ligam para isso. Ele não quer saber se ele tem um título de pastor, se tem um nome de profeta, ele simplesmente é. Ele simplesmente cumpre o chamado dele. Vocês vão chamar ele de pastor, de profeta, de irmão, de vaso, de instrumento, não importa. Ele está lá simplesmente para cumprir a função, o ministério dele. Isso independe do nome que ele tenha. Entende? Isso não tem peso para essa pessoa que entende o chamado dele. Até porque, nós falamos numa das aulas passadas, quando é que o chamado vem, meu irmão? Quando é que Deus, porque o chamado é de Deus, não é isso? Quando é que ele vem sobre a vida da pessoa? Quando ela cai nas águas. Oi? Ela cai nas águas. Quando ele se batiza? Naturalmente. Hã? Se converte, é verdade. Quando ele se converte. É óbvio que é um processo aí. É óbvio que é um processo. Né? Para algumas pessoas a coisa é mais rápida, para outros o processo é lento. Como diz o povo. O processo é mais lento, mas vem. A coisa funciona. Tá? Então quando o pastor, quando o líder da igreja vai ungir, por exemplo, vamos pegar a questão do diaconato. Todo mundo entende diaconato aqui? Entende o que é um diácono? Todo mundo compreende? O diácono, ele é diácono quando ele é ungido? Ele já estava cumprindo a função, irmão. Aquilo só já tornou algo... eu vou dar um exemplo do batismo que a irmã citou. Tá? O batismo é o quê? Simplesmente a demonstração pública de algo que já aconteceu dentro. Deu para entender isso? Por isso que batismo não salva ninguém. Entendeu? É só tornar público aquilo que já mudou a minha vida. Só como é que as pessoas saberiam que isso que já estaria mudando? Olha, eu vou me batizar, vocês vão ver, viu? Por isso que o evangelho, irmão, não tem nada escondido. Entendeu? Essa coisa de muito segredinho no evangelho não funciona, não. Tá? Jesus falou o seguinte para os discípulos, aquilo que eu falo para vocês dentro de casa, sobe no telhado e grita. Esparrama, todo mundo tem que saber. Porque o evangelho é boa notícia. Você não esconde boa notícia tem que contar. Ele tem que esparramar o negócio. Tá? Então não dá pra gente poder ficar, né? Surgiu uma época, tá? E eu respeito quem gosta e quem faz sem problema nenhum. Tá? Lembram da moda do encontro? Quando surgiu a questão do encontro G12? Aquela coisa do encontro. Lembra que tinha uma... Não, porque o encontro é tremendo. Mas o que é? Irmão, você tem que ir. Você tem que ir, porque olha... Não, no reino de Deus não existe isso. Não existe isso. Não tem segredinho. Porque se fosse por causa do segredinho, Jesus não tinha contado. Você ia ficar só com os 12. Fala pra ninguém, só pra nós o negócio. Tudo bem, existe essa questão da brincadeira, da curiosidade para instigar as pessoas a irem e tal, mas no reino de Deus não funciona assim. É tudo público. Então o ministério, ele é público. Então algo que, quando uma pessoa vai ser consagrada ao pastorado, ele já é pastor faz tempo. Ele já cuida de gente de maneira natural. É o que o Luciano falou, de maneira natural. A pessoa não falou, bem, a partir de hoje eu vou passar a fazer tal coisa. Se o sentimento foi esse, esquece. Esquece. Abandona, né? Vai vender pamonha, vai fazer outra coisa. Exercer ministério, não. Tá dando para entender o que eu tô falando, irmãos? Tá? Porque a gente fica sempre esperando assim, que é a partir da unção que vem, que o pastor derramou o óleo na cabeça, que consagrou lá, que fez, que apresentou para a igreja. A partir daquele dia, agora eu não peco nunca mais, eu não faço mais nada de errado, só gritinho. Eu vou, aí pronto, aí agora eu passei a ser um homem santo. Não. Quando a pessoa vem, ela já está cuidando de gente. Ela já está limpando a igreja, ela já está administrando, ela já está dando palavras já. Chamou de profecia, irmão, eu nem sabia. Eu só estou, abri a boca, eu estou falando. O evangelista é assim, né? O evangelista é igual o carro velho. O carro velho é onde para a prega, né? O evangelista é assim.
Parou, ele está na fila do ônibus, ele está no banco, ele está falando, tá? E é natural o que acontece. Não é nada programado, a partir de hoje eu vou fazer assim, tá? Fala, Luciano. Isso aí é abordar que é tão natural que a gente luta contra a gente mesmo. Porque hoje você fala, não vou fazer, amanhã você está fazendo... Você não aguenta. Você fala, Entendeu? Eu vou falar bem da minha mãe, tá? Dá um faniquito na gente que você não consegue ver o negócio lá e não colocar a mão. A língua coça. Entendeu? A língua coça, a mão coça, o corpo coça. Quando você vê, você já está fazendo o negócio e não tem jeito de você escapar disso. Tá? Isso alguém está falando de ministério, do ministério profético, por exemplo, é dessa forma, irmão. Quando o cara vem, ele está falando, ele está profetizando. E não a gente sempre associa a profecia, tá? Com o momento, com o dom de profecia. Que é aquele momento específico do culto, onde alguém começa a falar língua estranha, aí aqueles que são mais espirituais já começam a abaixar a voz e falar, aí vem coisa de Deus. Né? Para a pessoa falar línguas estranhas, depois ele solta uma palavra profética e amém, glória a Deus. Não é isso que a gente está falando aqui. Existe o dom, sim, que lá está em Coríntios capítulo 14, lá, né? Inclusive o Paulo vai normatizar ali em Coríntios 14, tá? Do 12 também ele vai falar sobre os dons, né? As diversidades de dons e tal, mas ele vai dizer, olha, irmão, não adianta. Tem tudo quanto é tipo de dom, tá? Tem profecia, tem língua estranha, tem revelação, tem isso e aquilo, mas olha, aí no capítulo 13 ele vai dizer, olha, se não tiver tudo isso regado com amor, não adianta nada. Diga. Então uma pessoa pode ter o dom de profecia e não ser um profeta? Claro. Normal. Tá? Até porque é dom, né? Dom. A Bíblia diz que o Senhor dá a quem Ele quer. Tá? Aí, o que a Bíblia nos orienta é busca. Eu, por exemplo, era apaixonado por dom de interpretação de língua, que eu achava muito chique. Não é? E assim, não é qualquer língua. Você interpreta todas. Né? Todo mundo fala a mesma língua? Língua estranha? Não, cada um fala uma. Mas quem tem o dom de interpretar, ele não sei se Deus aperta a tecla SAP do camarada lá. Mas ele não interpreta só a língua da irmã, não. Tá? É um dom que Deus dá e que não é um dialeto. Assim, palavra, pode dizer que palavra por palavra. Né? Eu, quando eu era pequeno, eu ficava assim, que eu cresci na igreja, então o pastor falava assim, um monte de palavras, né, ininteligíveis ao nosso entendimento, e a pessoa dizia assim, estou convosco. Eu falava, mas ele falou, não vou citar porque está gravando um negócio aqui, mas, tal, só deu estou convosco? Como é possível isso? Né? Depois ele falava uma palavra só e vinha uma frase inteira, estou com vocês, que não sei o que, papapá. Eu falei, mas ele só falou 2 letras. E deu esse monte de coisa. Né? Então eu ficava assim, uau, esse que eu quero ter. Só que assim, o senhor falou, meu amigo, você não vai falar nenhuma. E desse processo de feito, como diria meu pai. E eu não falo língua estranha, querido. E estou muito bem com isso, obrigado, Senhor. A hora que o Senhor quiser me dar, amém. Agora o que não der é poder ficar. Meu irmão falou, ir para lá, deixa eu pensar. Ir para lá para trás, não dá. Aí eu vou ficar. Então eu já vi desse tipo de coisa. Tá? Tem um povo aí que dá umas imitadas assim que você fala, rapaz, eu não sei se é o irmão fulano ou se é a irmã fulano, mas a língua é a mesma. E não é nem marido e mulher para falar a mesma língua. Posso dar uma contribuição com o Por texto? favor, André. Não sei se você ia usar o Atos 21, 8 Sim, a 11. isso pode ser. Aí? Não, então... Não, pode. Ah, tá. Não, porque para mim é o texto clássico que separa Vamos lá, a questão Isso. do profeta e quem profetiza, né? Esse texto para mim é o clássico. 21, 8 a 11, né? Então, Que aí mostra no mesmo texto pessoas que profetizam e ministério isso. de profeta. É para eu ler? Oi, por favor, já começou, termina disso. Diz assim: no dia seguinte prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara, assim diz o dono deste cinto, será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Isso. Então, deu para compreender aí, irmãos? Esse Filipe aqui, por que ele é citado como o profeta? Para diferenciar do apóstolo.
O ágabo, né? É, O ágabo. perdão, o ágabo. É para diferenciar do apóstolo lá. Tá? Mas existe uma coisa aqui. Qual é a função da profecia? Tem 3. Quais são as funções da profecia? Ou do ministério profético? Quando Deus traz quando o Senhor manda uma palavra, seja por um dom ou por um ministério, qual é a função que essa palavra tem? Edificar, exortar e consolar. Certo? Corrige, certo? Exortação é para correção. Olha, estão fazendo isso errado, não concordo com isso, estou insatisfeito com isso, tem que mudar de atitude. Tá, isso é exortar. Tá? Edificar é o quê? Levanta. Constrói. Olha, tenho isso aqui para vocês. Caminhem nessa direção. Vocês vão caminhar, vocês vão crescer. Ou então o consolo. Tá doendo, mas eu tô vendo. Tá doendo, mas eu tô acompanhando vocês. Não estão sozinhos. O fogo tá ardendo, mas eu tô aí. Lembram, na Apocalipse capítulo 2 ou 3, ela fala da igreja, não precisa ir para lá, eu vou ter que parar agora para a gente poder tomar um café. Quando Deus fala da igreja de Esmirna, por exemplo, ele está fazendo o que aquele povo? Está alertando, mas está consolando. Olha, eis que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Mas ó, estamos juntos. Estou com vocês aí. Não estão sozinhos. Isso é a palavra de Deus. Qualquer tipo de mensagem que traga coisas diferentes desses 3 pontos que a Bíblia nos exorta, que a Bíblia nos coloca, questione um pouco. Pergunte, foi de Deus mesmo? Lembrando que Deus não tem 2 palavras, concorda? Tá? Pode ser eu, que sou um homem mais ungido aqui dentro. Brincadeira. Pode ser o André, tá? Que é o segundo. Menos ungido. Meu irmão, entre o que qualquer pessoa falar para você e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Ah, mas foi o varão profeta usado foi o irmão fulano, foi o apóstolo, foi o bispo, foi o apostila, foi... Não te agradar. Entre o que essa pessoa disse e o que a palavra... Lembra do bereano? Seja bereano, meu irmão. Seja bereano, examina. Porque se foi Deus que falou lá, Deus vai falar aqui. E Ele vai confirmar aqui. Senhor, foi do Senhor essa palavra que veio para mim? Se foi do Senhor, fala comigo também, diretamente. Porque nada melhor do que você perguntar para o autor da mensagem. Pergunta para o autor quem foi que mandou. Senhor, foi o Senhor que mandou mesmo? Veio da sua correspondência? Tá? Ia falar alguma coisa, Luciano? Não, que você veio com a mão, achei que... Tá? Deu para compreender a questão do profeta aqui, irmãos? Tá? Só para poder terminar, o profeta não é um mero pregador da palavra, um mestre da Bíblia, nem um preditor do futuro. O profeta é um ministro de Cristo. Não apela para os poderes da lógica, erudição, oratória, psicologia, ignorância ou misticismo. Sua mensagem pode vir através de uma pregação, mas não necessariamente dela. Tá? Pode ser alguém ministrando a palavra e você pegou aquilo para você e falou, Senhor, obrigado. Porque, sabe aquela coisa assim que quando passou por ela, parece que foi tudo para mim? Parece que ele estava lá na minha casa vendo o que estava acontecendo? Isso é mensagem profética. Quando Deus fala. E você entende, aí o Espírito Santo testifica na sua alma de que aquilo veio de Deus. E não há dúvida nisso. Tá? Porque Tiago fala isso, né? Que Deus é luz e nele não há treva. Não há sombra de variação. Se a coisa, como dizia minha mãe, ficou meio desanuviada, a coisa está meio assim, você fala... Mas olha, a palavra de Deus não fala isso. Mas Deus não fala assim na palavra. Mas a palavra não fala assim. Entendeu? Se a coisa ficou meio na dúvida, vai para a palavra. É a palavra que confirma. Amém, queridos? Alguma pergunta sobre a questão da profecia? Diga. Essa parte, então, sempre quando tiver escrito lei, profeta... E os profetas, tá referência ao falando, Antigo Testamento. Se não tiver escrito lei, se tiver escrito profeta, é o profeta mesmo. Tá? Por exemplo, lá, quando Jesus abre o texto, abriu no livro do profeta Isaías. Tá? A gente já sabe até o capítulo 63. E ele leu o livro do profeta Isaías. O Isaías falou aquilo.
Antigo. Do Antigo então, Antigo ele cita o profeta Isaías. Aí vai dizer, ó, hoje se cumpre essa profecia. Aí quando fala lei e os profetas, está fazendo referência ao Antigo Testamento todo. Porque eles sintetizavam, eles resumiam. Tá? Então nem sempre vai citar salmos, profetas e não. A lei e os profetas. Tá? Exato, porque geralmente os salmos, o salmo era usado quando? O salmo era a harpa cristã, vamos dizer assim. Tá? Era o cantor, é que a gente lê o salmo, né? Eles cantavam o salmo. Tá? Inclusive o salmo, como o judeu, ele já lia a Torá, né? a Bíblia, né? Até os 11 anos de idade o cara já tinha lido toda, e não somente lido, mas decorado muita coisa. Tá? Então eles falavam assim, recitando normalmente. Tal como João 3,16, ele citava assim, o capítulo 3 inteiro. Entendeu? Gênesis ele sabia a história toda, Êxodo a história toda. Porque lembra da Páscoa? Desde pequeno o pai vai ensinando, desde pequeno. E aí Deuteronômio não fala isso? E você e o pai vai sair com o filho, tu as inculcarás a teu filho. Quando? Somente na hora de dormir? O que o texto diz? Andando pelo caminho, levantando, comendo, bebendo. Tu vai atar sobre o menino tem que ter palavra de Deus. Sabe isso aqui que a gente está vendo aqui? Ó? Palavra aqui, palavra... Era assim, irmão. O cara de Deus é assim. Palavra de Deus para tudo quanto era lado. Tá? Hoje a gente se limita a colocar o Salmo 23 numa folhinha e o 91 na porta para expulsar o mal olhado, né? O vizinho não vem atrás de nós, né? Então fica por aí. O judeu não. Então para eles, como por exemplo, algumas bíblias versões antigas vai trazer lá nos Salmos, eu esqueci a quantidade agora, André, Cânticos de Romagem. 24 em diante ali, algumas versões antigas vão trazer esse título. O que é isso aí? É que eu vou citar a palavra aqui, soa assim, complicado para nós, tá? Mas não é complicado não. Romagem seria como se fosse romaria. Tá? Pensa os judeus morando num monte de lugar, todo mundo afastado. Tá? E aí, na época, Jerusalém é o centro das festividades, né, e dos cerimoniais. Então muita gente vinha de longe para Jerusalém. Inclusive Jerusalém ficava no alto, subiam a Jerusalém ou desciam de Jerusalém. Tá? Então vamos pensar a cidade de São Paulo. Tá? E aí uma boa parte das pessoas moravam em Santos, ali Baixada Santista. Então para vir para a festa da Páscoa, o povo subia para Jerusalém. Tá? Como não tinha ônibus, nem metrô, nem essas coisas, eles iam o quê? A cavalo ou a pé. E aí o que eles faziam? Montavam caravanas. Então todo mundo subia para Jerusalém. E ninguém subia falando mal da vida alheia, reclamando do Bolsonaro, reclamando que não ia ter aposentadoria. O povo ia cantando. Então eles subiam cantando salmos. Sabe quando os crentes vão viajar, geralmente em ônibus de igreja? Ah, irmão, puxa um corinho aí. Aí outro puxa de cá, outro puxa de lá. E pô lá, vamos cantar o 43 da harpa. Pendão, é isso, né? 43? Tô lembrando, hein? Pendão, rei, aí canta, aí lá, vamos cantar o 212, os guerreiros, vamos lá, agora aquele lá do carpinteiro, né? O carpinteiro bater na porta, agora vamos cantar o que está fechando a porta, e aí o carpinteiro fechando a porta, e assim vai, o povo vai cantando. Eu falei 24, mas é 14. 14? Então, sem problema, o povo vai ler agora 120 mesmo. até o 134. Tá, então, deu para compreender, irmãos? Então assim, os salmos, eles eram usados mais nas cerimônias de cântico. Ou então cânticos de aflição, o cara tá passando um problema em casa. Sabe os louvores que você canta em casa? Tá? Que nem todos eles são tão bíblicos assim, mas você canta, né? Aqueles que você canta do veneninho escorrendo assim, sabe? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, meu irmão. Quando vê você na benção, vai se arrepender. Opa, se vai. Você até limpa aqui, em nome de Jesus. Tá? Então, deu para compreender? Então, geralmente eles sintetizavam lei e profetas. Tá? Os salmos eram mais para cânticos, né? E a questão de sabedoria e tal. Então, está fazendo referência ao Antigo Testamento. E existe esse ministério profético que é das pessoas que vão pregando nas igrejas. Hoje, inclusive, isso ainda acontece, tá? Mas de maneira séria. Tá? Não é esse pregador aí, como diz o meia colher, não. Tá? É homem de Deus mesmo, que prega a palavra, que tem mensagem de Deus, que você ouve a palavra, Senhor, obrigado, porque estávamos precisando ouvir isso. O teu povo não é simplesmente para uma localidade, entende? É uma palavra que serve para todas as pessoas, enquanto servos de Deus e filhos de Deus. Amém? Tá? Obrigado, dá um tempinho para a gente poder tomar uma água e a gente já volta falando sobre pastores.